Oi, pessoal. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Vou dar continuidade à nossa aula, às nossas aulas sobre os conceitos básicos de eletricidade e eletrônica. Hoje vamos falar sobre a parte de potência dissipada por resistores e resistências, tá bom? Eu tô com o chroma key aqui um pouco ruim, hoje a minha iluminação aqui não tá boa, então eu não vou privá-los da minha ilustre imagem, tá certo? Deixa eu ajustar aqui. Depois um dia eu também vou comentar com vocês dicas, né, como eu faço esses textos, essas formatações aqui no Tina, tá? A ferramenta é bem legal. Eu também depois vou disponibilizar todos os projetos, as aulas, os arquivos para o pessoal fazer download, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre o nosso assunto de hoje, que é a parte da potência dissipada em resistores ou resistências, tá? Então, nós já aprendemos aí a parte da primeira lei de Ohm e as relações existentes entre a tensão, a corrente e a resistência elétrica, tá? Isso é fundamental para a gente fazer qualquer análise de circuito, desde circuitos básicos, como estamos vendo aqui, até circuitos complexos. Então, não negligenciem esse tipo de coisa, tá, pessoal? É bem importante. Depois, quando eu falar de circuitos mais avançados, circuitos com amplificadores operacionais ou outros, vocês vão ver que toda análise, tudo que a gente vê aqui em circuitos simples é muito importante e também vai servir para a gente fazer as polarizações e entender aí a dinâmica do circuito, tá? Então vamos falar de potência. Potência, aqui no caso de eletricidade, ela vai ser representada como a multiplicação das grandezas de tensão e corrente. Então é isso que nós vamos chamar de potência, tá? Quando a corrente ela passa por um círculo, para ficar um pouco mais claro, vamos dizer da seguinte forma: quando a gente aplica uma tensão num resistor, é, é gerada, né, fechamos um circuito e aplicamos uma tensão num resistor ou numa resistência, o circuito fechado começa a conduzir eletricidade, né, começa a gerar um fluxo de corrente. Então, os portadores ali que nós vimos lá na nossa primeira aula, né, os elétrons ou as lacunas, né, começam a trafegar ali por aquele circuito. Quando essa corrente elétrica ela passa pela resistência, como o próprio nome diz, resistência, né, causa uma dificuldade para ela transitar por aquele meio e chegar no outro polo da sua, por exemplo, da sua fonte de alimentação ou da sua bateria que está alimentando o circuito. Essa dificuldade, que a resistência aplica, né, para a corrente, né, fluir por ela, acaba gerando um trabalho, né? Acaba gerando aí um trabalho por parte da corrente. E esse trabalho, ele é representado pela geração de calor. Então, a potência, né, dissipada num resistor, na verdade, é aquele calor que está sendo gerado no resistor devido à passagem da corrente elétrica por este resistor, que foi causada pelo fechamento desse circuito e pela diferença de potencial que foi aplicada com a tensão, né, com a sua fonte de alimentação ou com a sua bateria. Então, fechando esse circuito, aplicando essa diferença de potencial, começa a fluir a corrente encontra essa dificuldade para passar pela resistência e isso acaba gerando um trabalho, e esse trabalho, essa energia aí é dissipada em forma de calor, sendo a potência aí nos resistores. Tá bom? Isso é um exemplo bem prático disso que a gente tem no nosso dia a dia, é a resistência do chuveiro elétrico, é a resistência dos fornos elétricos, que muitas vezes vocês podem ter aí na casa de vocês, tá bom? Esse efeito a gente chama de efeito Joule, tá? Talvez vocês já devam ter ouvido essa palavra, a gente chama aí essa questão do aquecimento de efeito Joule, tá bom?
Então, vamos entender aqui como a gente calcula, né, como nós chegamos à potência, então, num certo resistor. Então, temos um circuito aqui simples, um resistor aqui de 470 ohms, em série com aqui um paralelo, né, de dois resistores, um de 5K e um de 2K2. Aqui embaixo eu simplesmente copiei o mesmo circuito, porque eu quero mostrar para vocês aqui a questão dos instrumentos de medição. Então, para a gente definir a potência, né, que está sendo dissipada aqui em cima do resistor, a gente tem que saber a tensão que está passando sobre o resistor e a corrente que está fluindo sobre esse resistor, ok? Com esses dois dados, nós conseguimos, então, calcular a potência calculada em watts, perfeito? Então, lembrando que para a gente determinar, para a gente medir, né? Determinar os cálculos que a gente já viu nas aulas anteriores. Mas para a gente fazer a medição, né? Aqui eu estou usando um simulador, mas na prática seria a mesma coisa. Alguma aula eu vou também mostrar a parte prática, né? Montagens físicas, para vocês também visualizarem isso, que também é bem interessante. Tá? Para a gente medir a tensão aplicada sobre um resistor, a gente tem que, né, medir ali em paralelo com aquele ponto onde a gente quer medir a tensão. Então, se a gente tivesse um instrumento de medição, a gente ia ali em paralelo e aplicava as pontas de prova do instrumento de medição. Já para a gente saber a corrente que está fluindo por aquele ramo onde o resistor que a gente quer descobrir a corrente está, a gente tem que abrir o circuito e colocar o amperímetro, né, colocar as pontas de prova ali do amperímetro, fechando o circuito. A corrente tem que passar por dentro, né, do nosso instrumento de medição para ele poder medir a corrente. Então, estamos medindo aqui a tensão em paralelo e aqui a corrente em série com o resistor. E fazendo a multiplicação da tensão obtida e da corrente obtida, nós vamos ter a potência. Vamos recordar, então, rapidamente da lei de Ohm, né? Então, a lei de Ohm ela pode ser dada como a tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou então a gente pode realocar aqui, né, essas grandezas, a corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque dessa forma, nós podemos substituir aqui nessa fórmula da potência ou a tensão ou a corrente em relação à resistência. Então, por exemplo, digamos que eu não tenho a tensão elétrica, eu só tenho a corrente que passa por aquele resistor e eu sei o valor daquele resistor. Eu tenho como calcular a potência? Tenho. Eu simplesmente pego aqui, ó, a parte da tensão, né? Então, o V aqui da tensão eu vou substituir por R vezes I, vai dar aqui, ó, potência igual a resistência vezes I ao quadrado, né? Então, substituí aqui, multipliquei os I's, deu I ao quadrado aqui. Então, se eu só tiver a resistência e eu sei a corrente elétrica que está passando pelo resistor, eu também tenho como calcular a potência. Da mesma forma, se eu substituir o I, né, com essa outra expressão aqui, V sobre R, eu vou ter V vezes V sobre R, que vai me dar aqui potência igual a V ao quadrado, né, a tensão ao quadrado dividido por R. Então, se eu também só tiver a resistência e saber a tensão elétrica, a tensão que está sendo aplicada, a diferença de potencial que está sendo aplicado sobre o resistor, eu também tenho como calcular aqui a minha potência, tá certo? Vamos verificar aqui se isso condiz, né, com o que a gente está comentando. Então, olha aqui. Vamos, então, calcular primeiramente a potência a partir da tensão e da corrente. Vamos multiplicar um pelo outro e vamos obter a potência. Então, 9,18, a nossa tensão. Vamos multiplicar aqui pela corrente, 4,17, expoente 3 negativo, né? 4,17 miliamperes, vezes, temos, olha lá, vamos colocar aqui na notação de engenharia para ficar mais visível, 38,28 aí miliwatts, tá? Então, essa é a potência aí
calculada. Vamos calcular aqui com essas outras expressões, então. Então, vamos primeiro aqui com a resistência vezes o I ao quadrado. Então, a resistência é 2,2K. 2,2 expoente 3, entra, e aqui a resistência ao quadrado, 4,17 expoente 3 negativo, né? 4,17 mili. Vou elevar o quadrado aqui e vou multiplicar. Olha lá, deu a mesma coisa, 38,25, bem próximo aí, tá bom? Lembrando que esses componentes que nós utilizamos aqui no simulador, eles também têm tolerância, tá? Inclusive, você define a tolerância que você quer, 5%, 10% aqui no caso dos resistores. E agora vamos usar então aqui a última expressão, a tensão ao quadrado, que nós estamos medindo aqui sobre o resistor, dividido pela sua resistência, pela sua resistividade. 9,18, vamos elevar isso aqui ao quadrado e vamos dividir por 2,2K, 2,2 expoente 3. Divide aqui, também deu lá, próximo, 38,3 miliwatts, certo? Aqui os valores aparecem arredondados também, tá, pessoal? Então, para vocês entenderem o porquê daquelas diferenças ali milesimais. E aqui existe um instrumento aqui de medição que é o vatímetro. E olha que interessante o vatímetro. O vatímetro você coloca a parte que mede a corrente em série com o circuito e a parte que mede a tensão em paralelo, tá? Então esse instrumento aqui, um vatímetro, por exemplo, é um instrumento muito parecido como, por exemplo, vou falar de em linhas gerais, tá, pessoal? O seu relógio de energia, que mostra o quanto você consome de energia lá na sua residência, né? Que todo mês a distribuidora de energia passa lá, vê a medição, lá tem um vatímetro, né? No relógio, o pessoal geralmente fala no relógio, né? No relógio de luz, é um vatímetro que está lá, tá? Ele mede mais coisa, tá? Não é um vatímetro tão simples como esse daqui, mas apenas para vocês, para quem está conhecendo agora, não conhecia um instrumento com vatímetro, para vocês entenderem, tá certo? Geralmente, os multímetros normais que a gente tem, aí os multímetros básicos, eles não têm um medidor de potência dessa forma, tá? Geralmente não tem. Então, você mede a corrente, mede a tensão e calcula a potência. Então, deu aqui 3,28, tá? Muito próximo dos valores que nós calculamos aí. Olha lá. Muito próximo dos valores que nós calculamos nas contas que nós fizemos aí. Uma deu 38,25, outra deu 38,3, outra deu 38,28 miliwatts. Perfeito? Então, era isso que eu gostaria de mostrar aqui para vocês hoje. Mais um conceito importante, o conceito de potência dissipada no resistor, né, que causa um aquecimento, que nós chamamos de efeito Joule. Para fazer o cálculo é sempre muito fácil, é uma relação direta com tensão e corrente. Então, a potência é igual a tensão vezes a corrente. E se nós utilizarmos a primeira lei de Ohm e substituirmos aqui os termos tensão e corrente, nós também conseguimos encontrar a potência sabendo apenas uma das duas grandezas e o valor da resistência. Então, posso calcular só sabendo a tensão e posso calcular também apenas sabendo a corrente. Então, se você tem um circuito, né, um circuito mais complexo, um circuito onde você não pode abrir para colocar ali o seu amperímetro e fazer a medição da corrente, você pode medir a tensão naquele ponto. Se você souber a resistência ali naquele ponto, né? Se for um resistor, por exemplo, se ficar claro para você, você também já consegue medir ali a potência dissipada sobre aquele resistor, tá bom? Agradeço aí a participação de vocês, tá?
tá? Gostaria que vocês continuassem assistindo. Quem achou interessante, quer saber mais sobre esse software aqui, que é o software chamado Tina, eu estou sempre deixando o link aí para vocês conhecerem mais. Inclusive, quem está acessando pelo blog, dá para fazer download da versão de demonstração do software, dos manuais para o pessoal conhecer, tá bom? Um software muito legal, tem versões bem acessíveis aí para estudantes, tá bom? Para profissionais também, tem versões aí bem acessíveis, e é um software bem bacana, e à medida que a gente for estudando aí os circuitos eletrônicos, essa ferramenta aqui vai ser a minha ferramenta principal aí para mostrar para vocês o circuito funcionando, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula aí do nosso curso aí de conceitos básicos de eletricidade e eletrônica.